Pessoal, nós vamos fazer a correção de algumas questões. São as questões sobre prisma, da página 165. E aí, nós vamos tentar corrigir das questões 16 até a 20. Então, a primeira questão, ele pede que a gente calcule a área lateral, a área total e o volume dos prismas abaixo, que são 3 prismas, da letra A, B e C. E o primeiro prisma é um prisma triangular de base reta, né? Um prisma triangular reto. E aí nós vamos ter que a base vai ser um triângulo retângulo. A gente pode observar que os catetos desse triângulo é 3, 4. Então, se os catetos são 3 e 4, vai ser um trio pitagórico, né? E a gente já pode deduzir que a hipotenusa vai ser 5. Mas caso você tenha dúvida, você aplica a fórmula do teorema de Pitágoras, e aí hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente vai ter x ao quadrado igual a 25, e ao extrair a raiz quadrada de 25, o valor positivo vai ser 5. Então, aqui a gente já conhece os 3 lados da base desse triângulo retângulo, e aí nós vamos calcular os outros dados da questão. Ele não pede a área da base, mas a gente sabe que para calcular a área total é necessário ter a área da base. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a área da base. Como é um triângulo retângulo, eu vou usar a fórmula que vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, a base desse triângulo eu posso dizer que é 3, a altura eu vou estar dizendo que é 4. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2 vai ser igual a 6 centímetros quadrados. Segundo passo que eu vou fazer vai ser calcular a área lateral. Então, a área lateral ela vai ser obtida a partir dos 3 retângulos que compõem a área lateral. A altura dos 3 retângulos vai ser 3,5, mas a base desses retângulos muda. Um deles tem base 4, o outro tem base 5 e o outro tem base 3, que são os 2 catetos, 3 e 4, e a hipotenusa, que é 5. Então, vai ser sempre o produto da base vezes a altura. 4 vezes 3,5, 5 vezes 3,5 e 3 vezes 3,5. E aí, ao efetuar esse produto, nós vamos ter 3,5 vezes 4 vai ser 14, 3,5 vezes 5 vai ser 17,5, 3,5 vezes 3 vai ser 10,5, a gente vai estar somando esses 3 valores e obtém uma área lateral igual a 42 centímetros quadrados. Então, a gente já encontrou o primeiro valor, que foi a área lateral, e aí nós vamos para a área total. A área total de um prisma vai ser sempre a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral é 42 centímetros, e as duas vezes a área da base vai ser 2 vezes 6, que foi que a gente já encontrou. Então, 2 vezes 6 vai ser 12, 12 mais 42, nós vamos ter como resposta igual a área total igual a 54 centímetros quadrados. Então, a gente já encontrou a área lateral e a área total. O próximo passo vai ser encontrar o volume desse prisma reto triangular. Então, vamos lá. O volume de um prisma vai ser sempre a área da base vezes a altura, né? Então, nós vamos ter que vai ser 6 vezes a altura, que vai ser 3,5, e a gente faz esse produto e encontra o volume desse prisma. Eu esqueci de colocar aqui, então, vocês façam aí, eu vou passar para o segundo prisma regular hexagonal. Então, eu observo a base, eu vejo que a base é um hexágono, que tem a aresta da base 1, a altura desse prisma é 2,5, então eu começo já calculando a área da base. A gente sabe que um hexágono ele é formado por um hexágono regular, ele corresponde a 6 triângulos equiláteros, então eu vou usar aqui a fórmula de um triângulo equilátero, que vai ser lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e depois eu multiplico por 6, porque vai corresponder a 6 triângulos equiláteros. Então, esse lado de cada triângulo vai ser 1, que é a aresta da base. Eu substituo L por 1, vai ficar 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, 1 ao quadrado é 1, nós vamos ter raiz de 3 sobre 4 vezes 3,
nós vamos conseguir aqui fazer uma simplificação, né? Dá para simplificar 6 por 2 e 4 por 2. Então, 6 por 2 vai dar 3 e 4 dividido por 2 também vai dar 2. Então, como resposta final, nós vamos ter a área da base, que vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Em seguida, eu vou calcular a área lateral. Novamente, a área lateral do prisma vai ser, como ele é um hexágono, então ele vai ter, né, como área lateral, 6 retângulos. Então, eu calculo a área de um retângulo, que é base vezes a altura, e depois eu multiplico por 6. Então, vamos lá. A base desses retângulos vai ser sempre 1 e a altura 2,5. Então, vai ser 1 vezes 2,5 vai ser 2,5. Eu multiplico por 6 e eu obtenho como resposta 15 centímetros quadrados. Então, já tenho a área lateral. O próximo passo vai ser encontrar o volume. O volume vai ser a área total, que vai ser a área lateral. Aliás, eu vou estar calculando aqui a área total ainda, né? Então, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral vai ser 15, a área da base é 3 raiz de 3 sobre 2, e aí eu multiplico por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, a área lateral 15, 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Nós vamos poder fazer um cancelamento aqui, desse 2 sobre 2, então vai restar apenas 15 mais 3 raiz de 3. Na verdade, a gente ainda vai poder fazer uma simplificação aqui, que vai ser encontrar o fator comum entre esses dois termos, 15 mais 3 raiz de 3, e colocar esse fator comum em evidência. Então, ao fazer isso, nós vamos ter o fator comum entre 15 e 3 vai ser 3, então 15 dividido por 3 vai ser 5, e aí 3 dividido por 3 vai ser 1, vai ficar apenas raiz de 3. Então, a área total vai ser 3 vezes 5 mais raiz de 3 centímetro quadrado. E aí nós vamos passar para o volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura, o volume de um prisma vai ser sempre a área da base vezes a altura. A base é 3 raiz de 3 sobre 2 e a altura é 2,5. Então, vamos lá. Fazendo essa substituição, nós vamos ter como resposta 7,5 raiz de 3 sobre 2. Se quiser ir adiante, pode substituir, né? O valor de raiz de 3 e aí ter uma resposta em decimal, ou pode deixar dessa forma. Também pode simplificar 7,5 por 2, fica a critério de vocês fazer todo esse processo. Vamos passar para o terceiro item dessa questão, que é trabalhar com um prisma oblíquo de base quadrada. Então, assim como nos demais, eu já vou encontrar a área da base. A área da base desse prisma, ele é um prisma de base quadrado, de lado 3. Então, eu vou estar encontrando aqui a área de um quadrado, que vai ser lado ao quadrado. Esse lado vai ser 3, então vai ser 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, nós vamos ter a área da base 9 centímetros quadrados. Em seguida, né, para encontrar a área lateral, eu preciso encontrar a área de cada retângulo que fica na lateral. E aí, na verdade, esses retângulos, né, eles não são retângulos, eles são paralelogramas. Então, eu preciso ter a base, que é 3, e preciso encontrar a altura desse retângulo, para poder trabalhar com a fórmula base vezes a altura, para encontrar a área desse paralelogramo. Então, ao fazer isso, nós vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Nós vamos encontrar inicialmente a altura, e aí, para encontrar a altura desse retângulo aqui, a questão nos dava o valor desse ângulo, que era um ângulo de 60, então eu vou aplicar aqui a lei dos senos, que é para encontrar a altura. Eu tenho a hipotenusa, tenho um ângulo de 60 graus, então eu vou trabalhar com seno de 60 igual ao cateto oposto, que é a altura que eu desejo, dividido pela hipotenusa. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto eu não conheço, então eu vou chamar de H, e a hipotenusa
é o valor que já aparece na questão, é a aresta lateral, que é 5. Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3, produto dos extremos por o produto dos meios. Ao fazer esse processo, a gente obtém como resposta 5 raiz de 3 sobre 2, que foi esse resultado que eu já trouxe aqui, né, para calcular a área lateral. Então, vamos lá, a área lateral vai ser 4 vezes base vezes a altura. 4 porque é um prisma de base quadrada, então aqui em volta desse prisma eu vou ter 4 retângulos ou 4 paralelogramas, né? Então, a base vai ser 3 e a altura vai ser 5 raiz de 3 sobre 2, que foi essa altura que eu acabei de encontrar aqui. Na verdade, eu posso estar fazendo uma simplificação aqui desse 4 por esse 2, que vai dar 2, e aí depois é só fazer o produto, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5 vai dar 30 raiz de 3, que vai ser a resposta da área lateral. Em seguida, eu vou passar para a área total. A área total de um prisma, a área da base, mais a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, vamos lá. Nós vamos ter a área lateral, que nós já acabamos de encontrar, que foi 30 raiz de 3. Eu substituo na fórmula, mais 2 vezes a área da base, que é 2 vezes 9. 2 vezes 9 vai ser igual a 18, então eu vou ter 30 raiz de 3 mais 18, ou 18 mais 30 raiz de 3. Eu posso estar simplificando isso aqui, eu observo que 30 e 18 são números que têm um múltiplo em comum, então eu encontro que vai ser 6, simplificando 18 por 6 eu obtenho 3, e 30 por 6 vai ser 5 raiz de 3. Então, esse já é o resultado final da área total. Em seguida, eu vou estar trabalhando com o volume. O volume de um prisma é sempre a área da base vezes a altura, então a área da base era 9, a altura nós encontramos, a altura desse prisma era 5 raiz de 3 sobre 2, então eu substituo na fórmula, e aí 9 vezes 5 vai dar 45, raiz de 3 sobre 2. Se quiser dividir, pode dividir, ou pode deixar o resultado dessa forma aqui. Beleza, gente? Então, eu vou passar agora para a próxima questão, que é a questão 17. Então, vamos lá. A questão 17 diz: considere um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero de perímetro 12. Ora, se a base é um triângulo equilátero de perímetro 12, então eu considero esse 12, divido 12 por 3, e aí eu vou ter que cada lado desse triângulo equilátero vai ser igual a 4. 4 vezes 3 vai ser 12. O perímetro 12, o lado vai ser 4. E ele pede que eu encontre a área total e o volume desse prisma, sabendo que a altura é o dobro da medida da base. Então, é o dobro da medida da altura da base. Então, nós não tínhamos a altura da base, que é a altura desse triângulo equilátero, e a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é encontrar a altura desse triângulo da base. Então, o que a gente conhecia era que o lado da base media 4, se a altura é essa reta perpendicular que divide a base em duas partes, então, nós vamos ter esse pedacinho aqui, esse segmento vai ser 2 decímetros. Então, vamos trabalhar novamente com o triângulo retângulo, que vai ser hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 4 ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Em seguida, né, a ordem aqui, você também vai ter que encontrar a área da base, a área lateral, para depois seguir para a área total. Então, eu já vou estar trabalhando aqui com a área da base. Como a base é um triângulo equilátero, vai ser lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse lado da base media 4, então vai ser 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado vai dar 16, 16 raiz de 3 sobre 4,
A gente vai estar fazendo uma simplificação aqui, 16 dividido por 4 vai dar 4, 4 raiz de 3. Então, encontrei a área da base, o próximo passo é encontrar a área lateral. Como eu falei, nós teríamos aqui a área lateral, seria 3 vezes a área de cada retângulo desse, que seria base vezes a altura. Contudo, nós não temos a altura desse prisma, então eu preciso encontrar a altura desse prisma, que é 2 vezes a altura do triângulo da base. Então, retomo a esse ponto da questão que eu tinha parado há pouco. Vou estar aplicando aqui o teorema de Pitágoras, que vai ser hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado vai ser 16, 2 ao quadrado vai dar 4. A gente vai estar isolando a variável no primeiro membro, os valores numéricos no segundo membro. E aí, nós vamos ter h ao quadrado igual a 12, e a raiz quadrada de 12 vai ser 2 raiz de 3. A gente considera apenas a raiz positiva, porque em geometria espacial nós não trabalhamos com valores com medidas negativas. E aí, agora eu já tenho a altura da base, então a altura do prisma vai ser 2 vezes esse 2 raiz de 3. Então, a altura do prisma vai ser 4 raiz de 3. Com isso, eu já posso estar calculando a área lateral. Como eu disse a vocês, a área lateral será 3 retângulos de altura 4 raiz de 3 e de base 4. Então, vamos lá. A base eu substituo por 4, a altura vai ser 4 raiz de 3, e aí nós vamos estar efetuando esse produto, 4 vezes 4, 16, multiplico 16 vezes 3, e eu obtenho como resposta 48 raiz de 3 decímetros quadrados. Então, o que eu acabei de achar aqui foi a área lateral, e aí eu vou para o que a questão me pede, que é encontrar a área total e depois o volume. Então, a área total vai ser a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área lateral foi o que eu acabei de encontrar, 48 raiz de 3, 2 vezes a área da base, que era 4 raiz de 3, que a gente já tinha encontrado anteriormente. E aí eu faço esse produto, 2 vezes 4 vai dar 8 raiz de 3. Nesse caso aqui a gente pode somar, não é? Porque os radicais são iguais, então a gente vai somar 48 raiz de 3 mais 8 raiz de 3, e vamos obter 56 raiz de 3 decímetros quadrados. Então, eu já encontrei o primeiro elemento da questão, que foi a área total. O próximo passo é encontrar o volume. Então, o volume vai ser sempre, de um prisma, é sempre a área da base vezes a altura. A área da base é 4 raiz de 3 e a altura também é 4 raiz de 3. Então, aqui nós vamos ter um produto entre esses dois valores. Então, eu vou multiplicar o 4 vezes 4 e o raiz de 3 vezes raiz de 3. Inteiro por inteiro, radical por radical. Então, nós vamos ter 16 vezes 3, e aí eu encontro como resposta 48 decímetros cúbicos, porque o volume é a unidade de medida, né? São 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Próxima questão, questão 18. Eu estou explicando rapidamente, devido ao nosso tempo, né, que é curto, são apenas 50 minutos de aula. Então, para dar tempo, resolver o máximo de questões, tentar resolver as 5 questões. Então, vamos para a questão 18. Na figura, tem-se a planificação da superfície de um prisma reto, cuja base é um trapézio isósceles. Considerando a unidade das medidas indicadas é o centímetro, determine o volume desse prisma. Nessa questão aqui, ele quer apenas o volume do prisma, então o volume vai ser a área da base vezes a altura. A altura é fornecida, que é 12, e a base nos foi fornecido, que é um trapézio isósceles. Então, eu preciso encontrar a área de um trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura desse trapézio, dividido por 2.
Eu observo que a questão nos deu a altura do prisma, mas a altura do trapézio da base não foi fornecida. Então, o que eu fiz aqui, né? A base maior do trapézio era 10, a base menor era 6. Então, eu observo que eu vou ter esse 10 vai ser referente ao 6, que é a base menor, e 2, que vai ser esse segmento, e mais 2, né? 2 mais 6 mais 2 vai ser igual a 10. Essa inclinação, né, os dois lados isósceles, já aparece na questão, que é 2 raiz de 5. Então, para encontrar a altura desse trapézio da base, eu vou estar aplicando aqui o teorema de Pitágoras, né? Eu conheço um dos catetos, o segundo cateto é a altura desconhecida, e a gente conhece também a hipotenusa. Então, vamos estar aqui, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, e aí eu elevo tudo ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, e aí eu obtenho 20, 2 ao quadrado é 4, mais h ao quadrado. A gente vai isolar variáveis, valores numéricos para o segundo membro, vamos fazer essa subtração, então nós teremos aqui h ao quadrado igual a 16, aplicamos a raiz para eliminar esse quadrado, porque o que nós queremos é encontrar a altura, encontrar apenas o h, então nos interessa apenas os valores positivos, e raiz quadrada de 16 vai ser 4. Então, nós acabamos de encontrar a altura do trapézio, que é 4. Então, com isso, já é possível trabalharmos encontrando a área da base. A área da base vai ser a base maior do trapézio, mais a base menor, vezes a altura, que eu acabei de encontrar, que é 4, dividido por 2. Então, a gente faz a substituição desses valores, base maior 10, base menor 6, altura 4 sobre 2. Somamos, 10 mais 6, 16, pode fazer logo a simplificação, 4 dividido por 2, né, que vai dar 2, e aí 16 vezes 2 vai ser igual a 32 centímetros quadrados. Então, acabamos de encontrar o volume desse prisma, que vai ser 32 centímetros quadrados. Próximo passo, encontrar o volume. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é 32, a altura é 12. Vocês fazem essa multiplicação, esse produto, e aí a gente encontra como resposta 384 centímetros cúbicos, né? O volume, a unidade de medida é sempre ao cubo, porque ele está trabalhando com as 3 dimensões. Em seguida, na mesma questão, ela tinha o item B, e ele pedia que a gente encontrasse a razão entre a área da base e a área lateral desse prisma. E especificamente tinha que ser nessa ordem, né? Então, aqui, como eu já tinha encontrado a área da base no slide anterior, eu vou simplesmente agora encontrar a área lateral e depois estabelecer a razão entre essas duas medidas. Então, vamos lá. A área lateral vai ser esse retângulo maior, tem base 10, altura 12, tem dois retângulos menores de base 2 raiz de 5, que são as duas laterais do trapézio isósceles, 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, e o outro retângulo de base 6. Então, eu faço o produto aqui dessas medidas, base vezes a altura é sempre 12, 12 vezes 2 raiz de 5, 12 vezes 10, 12 vezes 2 raiz de 5 e 12 vezes 6. Ao estabelecer esse produto, a gente obtém como os seguintes resultados. 24 raiz de 5, 120, 24 raiz de 5 e 12 vezes 6, que vai dar igual a 72. Eu vou poder somar aqui os números inteiros, que é 120 mais 72, que vai ser 192,
e 24 raiz de 5 com 24 raiz de 5, que vai dar 48 raiz de 5. Aqui a gente pode estar trabalhando com a simplificação, né, colocando o fator comum em evidência, e aí o múltiplo comum entre 48 e o 192 é o próprio 48, então 192 dividido por 48 vai ser 4, e aí 48 dividido por 48 é 1, então nós vamos ter apenas raiz de 5. Vai ficar 48 vezes 4 mais raiz de 5. A unidade de medida aqui que nós estávamos trabalhando era o centímetro, então vai ser centímetro ao quadrado. Em seguida eu vou para o que a questão pedia, que era a razão entre a área da base e a área lateral. Então, a área da base nós já tínhamos encontrado que era 32, a área lateral é essa que eu acabei de encontrar, 48 vezes 4 mais 5 vezes 48 vezes 4 mais raiz de 5. E aí a gente vai poder estar simplificando, né, esse 48 com esse 32, e da mesma forma que a gente vai ter que fazer uma radiciação aqui, né, porque a gente tem esse radical no número, no denominador. Então, nós vamos estar fazendo a seguinte, simplificando aqui, 32 por 16 deu 2, 48 por 16 deu 3, repetimos, né, os valores que estão dentro do parêntese, e aí em seguida nós fizemos aqui, pegamos o oposto desse número, né, se no denominador nós tínhamos 4 mais raiz de 5, então eu trabalho com o oposto dele, que vai ser 4 menos raiz de 5. E aí a gente vai estar multiplicando tanto o denominador quanto o numerador por esse 4 menos raiz de 5. E aqui no denominador vai ter uma multiplicação, um produto, e aí a gente vai obter os seguintes valores. Aqui nós vamos ter o produto da soma pela diferença de dois termos, então vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, ao resolver esses quadrados aqui, 4 ao quadrado vai dar 16, raiz de 5 ao quadrado vai ser igual a 5, a gente vai estar multiplicando 16 por 3, depois nós vamos multiplica 16 por 3 e subtrai de 5. Então, nós vamos ter como resposta aqui 3 vezes 11, né? Porque 16 menos 5 vai dar 11. Então, vai ficar 3 vezes 11, que vai ser igual a 33. Então, a razão entre esses dois números vai ser 8 menos 2 raiz de 5 dividido por 33. Não esqueçam a unidade de medida, gente. Aqui eu não coloquei, mas não esqueçam a unidade de medida. Se ele estiver trabalhando com centímetro, aqui nós vamos ter centímetros quadrados, né? A questão 19, ele pede que ele nos fornece a seguinte informação. A base de um prisma reto de 8 centímetros de altura é um quadrado inscrito em um círculo de 6 raiz de 2 centímetros de diâmetro. Determine a área total e o volume desse prisma. Então, aqui nós sabemos a altura desse prisma, que é 8 centímetros, mas a gente sabe que a base é um quadrado, mas não conhece o lado desse quadrado. O que a gente conhece é apenas o diâmetro do círculo, porque o quadrado está inserido dentro de um círculo. Então, esse diâmetro do círculo vai ser o mesmo que a diagonal desse quadrado.
Então, eu vou estar usando aqui a fórmula da diagonal de um quadrado, que é igual a lado raiz de 2, né? Porque aqui a gente aplica o teorema de Pitágoras, e aí a gente tem que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, aqui eu faço uma substituição, como ele deu a diagonal, que era 6 raiz de 2, substituo D por 6 raiz de 2, igual a L raiz de 2. A gente pode estar fazendo o cancelamento dessa raiz que está antes da igualdade com essa raiz que está depois da igualdade, os dois são um produto, então eu posso estar cancelando um termo pelo outro, então vai sobrar apenas, nós vamos ter que o lado do quadrado vai ser 6 centímetros. Acabei de encontrar o lado do quadrado, então, agora eu posso estar encontrando a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse prisma. A área da base vai ser, a base é um quadrado, lado ao quadrado. Quadrado de lado 6, 6 ao quadrado vai dar 36 centímetros quadrados. Encontrei a área da base, o próximo passo é encontrar a área lateral. Se ele é um prisma de base quadrangular, então a área lateral vai ser 4 retângulos, né, regulares, e aí vai ser 4 vezes base vezes a altura. A base é essa que eu acabei de encontrar o lado, 6. A altura nos foi fornecida na questão, que era 8, então nós vamos ter 6 vezes 8, 48. 48 vezes 4 vai ser igual a 192 centímetros quadrados. Então, nós já temos a área da base, a área lateral, o próximo passo agora é encontrar a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vamos lá. A área lateral vai ser 192, 2 vezes 36 vai dar 72, 72 com 192 vai ser 264 centímetros quadrados. Encontrei a área total, próximo passo, encontrar o volume. Volume é sempre a área da base vezes a altura, volume de um prisma, sempre vai ser essa fórmula. Então, nós vamos ter a área da base 36, a altura 8, efetua-se o produto desses dois valores e a gente encontra como resposta 288 centímetros cúbicos. Então, pessoal, acabamos de encontrar o volume desse prisma de base, né, quadrada, inscrita em um círculo de diâmetro 6 raiz de 2. E aí nós vamos para a última questão. Ele nos fornece um problema, os dados. Sabe-se que a base de um prisma reto é um hexágono regular, cujo apótema mede 6 raiz de 3. Se a altura desse prisma mede 20 decímetros, qual a área total e o volume? Então, nessa questão, ele nos fornece a seguinte informação. A base é um hexágono, é um prisma reto, e o apótema desse hexágono da base é 6 raiz de 3. Então, o que é o apótema desse hexágono? O apótema é esse segmento que vai do centro até o ponto médio do lado da aresta da base, né? Então, a questão, nós sabemos que um hexágono corresponde a 6 triângulos equiláteros, não nos foi fornecido o lado desse triângulo equilátero, então eu chamo de L, e aí a metade do lado, né, vai ser L sobre 2. Com isso, eu vou estar aplicando aqui, né, então eu vou ter aqui um triângulo retângulo, um triângulo equilátero. Quando eu traço esse apótema, eu divido esse triângulo ao meio, e aí eu transformo ele em 2 triângulos retângulos, um triângulo retângulo de altura A, hipotenusa L e cateto L sobre 2. Então, eu aplico aqui o teorema de Pitágoras, eu faço isso, na verdade, eu
faço esse cálculo aqui em função do lado L e do apótema A. Então, eu encontro o apótema A ao quadrado, que vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Aí a questão nos forneceu o A, que foi 6 raiz de 3. Então, esse A eu posso estar substituindo por 6 raiz de 3. Mantém o quadrado. O L a gente não conhece, então vai permanecer aqui 3L ao quadrado sobre 4. Neste caso aqui, a gente vai estar elevando tudo que está dentro do parêntese ao quadrado, né? Depois nós vamos estar efetuando aqui uma multiplicação, não é? Uma proporção, produto dos extremos por o produto dos meios, e aí a gente vai ter L ao quadrado igual a 144. Para eliminar esse quadrado, transforma em raiz. Raiz de 144 vai ser igual a 12. Então, próximo passo aqui, nós já conhecemos o lado de quem? O lado de cada triângulo equilátero desse. Então, eu posso estar encontrando a área da base a partir desse lado. A área da base de um hexágono vai ser 6 vezes o triângulo, o lado de um triângulo equilátero ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse lado do triângulo equilátero a gente tem que é 12, então vai ficar 12 ao quadrado, vezes 3 sobre 4. 12 ao quadrado vai ser 144. Depois é possível simplificar por 4, dividir por 4 e multiplicar por 6. Então, nós vamos obter como resposta 216 raiz de 3 decímetros quadrados. Isso vai ser a nossa área da base. Em seguida, nós vamos encontrar a área lateral. A área lateral, se é um prisma de base hexagonal, então, em torno dessa base hexagonal, nós vamos ter 6 retângulos regulares, né? Então, vai ser 6 vezes base vezes a altura. A base desse retângulo é o que a gente acabou de encontrar, né? Que vai ser 12. A altura, a questão nos forneceu que era 20, então vai ser 12 vezes 20. Nós vamos multiplicar, vai dar 240, depois a gente multiplica por 6 e obtém como resposta 1.440 decímetros quadrados. Então, já encontrei a área lateral, a área da base. O próximo passo é encontrar a área total. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral é 1.440, a área da base 216 raiz de 3, que vai ser multiplicado por 2, porque vão ser 2 bases. Então, 2 vezes 216 vai dar 432 raiz de 3, mais 1.440. Aqui a gente pode estar simplificando, encontrando o fator comum entre esses dois termos, entre 1.440 e 432. Neste caso aqui, nós encontramos, né, simplificamos por 10. Então, 1.440 dividido por 10 vai dar 144. Né? Aliás, desculpa, gente, o fator comum aqui foi 144, então 1.440 dividido por 144 deu 10, e 432 dividido por 144 dá 3, 3 raiz de 3. Acabei de achar a área total, me desculpem mais uma vez, né? É a pressa em concluir a correção dentro do nosso tempo estimado. E aí, o próximo passo agora é encontrar o volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, vai ser 216 raiz de 3 vezes a altura, que é 20. Nós vamos estar multiplicando aqui o inteiro, que é o 216 vezes 20. Vai dar 4.320 raiz de 3 decímetros quadrados. E aí, com isso,
nós encerramos, né, nós concluímos a resolução das 5 questões propostas para esta aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. As dúvidas de vocês, vocês façam para mim depois. Um abraço e até a próxima aula.